Amém. Vamos orar um pouco? Hoje nós falaremos sobre o contexto de Israel no Novo Testamento e na história da igreja até os dias atuais. Então, é um tema bastante delicado. Eu peço aos irmãos que estejam orando para que eu tenha a sabedoria do alto. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos ver as coisas conforme a Tua palavra. Venha revelar aquilo que está no Teu coração. Senhor Jesus, eu gostaria de começar essa abordagem lendo Gênesis 12, 3. Essas palavras o Senhor direciona a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3 fala: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma bênção dada a Abraão e seus descendentes. Nós sabemos que Abraão, ele não só gerou o povo judeu, mas dele procede os ismaelitas, os edomitas e os israelitas, os judeus, né? Mas vamos prosseguir e ver no Novo Testamento o que a palavra nos fala. Porque a partir do Novo Testamento ficou claro que o povo judeu, o povo de Israel, rejeitou o Evangelho. Então, vamos abrir na carta de Paulo aos Romanos. Romanos. Vamos ver alguns versículos do capítulo 10. Romanos 10, 1 até o 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem? Os judeus. Porque lhes dou testemunho
de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Quem está falando isso? É um judeu. Paulo foi criado dentro do judaísmo, e não só dentro do judaísmo, mas no meio mais zeloso. Então ele fala com propriedade. Agora no 11:1, eu estou pegando alguns pontos principais. Romanos 11:1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Essa pergunta. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, rasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro me tirar a vida. E agora, nós vamos pular para o versículo 25. Aqui faz uma comparação de que o povo de Israel, né, é como uma árvore plantada e foi cortada. E nós fomos enxertados nessa árvore. Então, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando, porém, a eleição, amados, por causa dos patriarcas. Irmãos, aqui ficou claro para vocês? Se nós formos olhar, há inúmeras outras profecias no Antigo Testamento, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, seria motivo para a gente ter uma reunião só para esse tema. As profecias em Zacarias, onde descreve como Israel será salvo. Então, há inúmeras, mas como eu estou atentando mais ao Novo Testamento, eu queria mostrar mais uma passagem em Apocalipse. Capítulo 7.
7,4 fala assim: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Precisa falar mais alguma coisa? Quando fala nações, refere aos povos em geral. Quando fala gentios, nós somos basicamente de origem gentia. Mas sabia que o Brasil é um dos países de maior migração judaica? Vou contar um pouco de história. Nós vimos ontem, através da história, a degradação da igreja. Vimos que Pérgamo começou essa degradação, a hierarquia dentro da igreja, e por volta do ano 600 e pouco, inicia-se a igreja em Tiatira, onde essa degradação avançou muito mais. E durante a Idade Média, a igreja promoveu a perseguição aos judeus. Isso eu estou falando basicamente na Europa. Só que tinham 2 países na Europa que foram tomados pelos muçulmanos. Quais eram esses 2 países? Quem sabe? Portugal e Espanha. Os mouros entraram ali e dominaram. Por volta do ano 800 até 1400 e tanto. Foi um longo domínio. E os mouros não perseguiam os judeus. Então houve uma migração em massa para a Península Ibérica. E esses judeus se tornaram a maior comunidade judaica da Idade Média. Aí, no final do século XV, 1400 e borrachinha, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, conseguiram expulsar os mouros. E aí, eles ficaram com um questionamento. E agora, o que nós vamos fazer com essa grande comunidade judaica? Então, eles tomaram a seguinte decisão: vocês se convertem e sejam batizados ou fujam. Ou seja, os judeus ficaram sem rumo. Grande parte deles foram para os países que se tornaram protestantes, como, por exemplo, a Holanda, foram também para a Rússia, onde é um país ortodoxo, fugindo dessa perseguição da Inquisição da Igreja Católica. Mas o que tinha acontecido por volta de 1500? Descobrimento das Américas. Então, há estudos que mostram que por volta do ano 600,
1.600, para cada brancos no Brasil, 3 eram considerados judeus, cristãos novos, batizados à força, mas fugiram para as Américas. E aqui, sem ter a perseguição, embora oficialmente existia oficião, mas não funcionava no Brasil, bem precariamente. Então, se você tem, a sua família tem uns 200 anos que está no Brasil, não é essa leva mais recente, no final do Império, dos imigrantes, principalmente alemães. Se você é branco ou mestiço e cujos familiares estejam no Brasil há mais de 200 anos, certamente você também é de origem judaica. Eu fiz o levantamento de minha árvore genealógica, eu encontrei dezenas de avós judeus. Um só, eu encontrei 8 vezes. Mas o que aconteceu? Grande perseguição durante a Idade Média na Europa. Depois, por volta do ano 1500, grande perseguição em Portugal e Espanha. Por quê? Estavam concentrados os judeus lá. E qual era o interesse dessa perseguição? Eles eram condenados por crime de heresia. E a igreja ficava com os bens dele. Né? Interessante, né? Era o que eles bem tinham, era dinheiro, né? E assim foram mortos milhares e milhares de judeus. Bem, no início do século XX, foi concentrado na Europa, principalmente na Alemanha, uma grande quantidade de judeus. E aí levanta-se a maior perseguição no século passado, onde Adolf Hitler matou em torno de 6 milhões, não é 6 mil não, 6 milhões de judeus. E aí, por volta de 1947, pós-guerra, a ONU, a recém-criada, ela decretou que os judeus teriam direito a formar um Estado na região da Palestina. Por que Palestina? Onde vem esse nome? Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo general Tito Flávios, 70 depois de Cristo. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. No ano 134, houve uma revolta onde os judeus tentaram voltar para sua terra de origem, mas foram dizimados pelo imperador Adriano. E esse imperador, ele não só ganhou a guerra ali e destruiu, mas falou, vou mudar esse nome. Aqui, na terra de Israel, perguntou, qual é o maior inimigo que Israel tem? Aí eles olharam aqui, ó,
Os filisteus, Davi lutava era com Golias. Tá bom, então aqui de hoje em diante vai chamar Filistia. Em latim, PH, Palestina. Então virou a Palestina. E a Palestina, ela passou por vários domínios, vários impérios. O grande último império que dominou a Palestina foi o Império Otomano. Sempre teve ali pequenas comunidades judaicas. Mas quando terminou a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que ele perdeu a guerra, ele estava aliado à Alemanha na época. Então, aquele domínio ali do Oriente Médio, a região da Palestina, Síria, ficou para as duas grandes nações da época, que era a Inglaterra e a França. A região ali da Síria, ficou Líbano, ficou com a França, e a região de Israel ficou com a Inglaterra. Então, quando os britânicos assumiram ali, eles deram muita esperança para os judeus, que ali seria a terra deles. E desde da virada do século, começou a ter uma migração constante. Os judeus, financiados por grandes famílias ricas, compravam terras ali, principalmente naquela região de Tel Aviv, e eles começaram a formar fazendas, que eles chamam de kibbutz, né? E começaram a produzir, a plantar de tudo lá. Era uma região cheia de pântanos, eles esgotaram, e desertos, eles irrigaram, e ali eles começaram a produzir todo tipo de alimento. Mas quem era a autoridade? Inicialmente os otomanos, depois os britânicos. Mas veio a Segunda Guerra Mundial, os países árabes começaram a filmar aquela terra ali, falaram, não, essa terra é nossa. E eles não aceitaram a resolução da ONU, no caso, onde a ONU separou da terra da Palestina 54% para Israel e acho 40%, não tinha 1% ali que era Jerusalém, que seria uma região universal. E os árabes não aceitaram essa resolução. No dia seguinte, que Davi Gurion, um líder judeu, proclamou a independência, no dia seguinte, todos os países vizinhos bombardearam Israel. Foi a primeira grande guerra ali. Essa guerra durou quase um ano e, por incrível que pareça, contrariando todas as expectativas, os judeus ganharam a guerra e
ficaram com uma área até maior do que dada pela ONU. E assim sucederam várias outras guerras, do Canal do Suez, depois veio a Guerra dos 6 Dias, e por último, em 73, os árabes revoltados com a expansão territorial judaica, eles decidiram fazer um ataque surpresa. Em outubro de 73, no dia da maior festa judaica. E aí, o dia de Yom Kippur, dia de jejum e oração. Mas, por incrível que pareça, novamente Israel venceu. E aí começa-se um período onde, principalmente, os Estados Unidos começam a intermediar acordos de paz. E o Israel teve o primeiro país, ainda no século XX, a reconhecê-lo como país. Foi primeiro o Egito, em troca ele devolveu a península do Sinai para ele, posteriormente a Jordânia, e ficou um enclave ali em Israel, duas áreas povoadas pelos palestinos. A Cisjordânia, que tem uma área maior ligada ao reino da Jordânia, e outro, uma faixa mais estreita, que ficou bem imprensada, uma área, acho uns 40 quilômetros de comprimento, com 12 a 7 quilômetros de largura, bem estreitinha e bastante povoada. É a faixa de Gaza, que divide ao sul com o Egito. Bem, para que nós tenhamos um entendimento maior, nós temos que entender também o significado de Jerusalém para as 3 maiores religiões do mundo, que são as religiões monoteístas, ou seja, que adoram o Deus de Abraão, que é Israel. Eles não são grandes em número. Antes da Primeira Guerra Mundial, eles tinham 16 milhões e 500 mil. Atualmente, a população deles está em torno de 15 milhões e 500. Ou seja, eles não conseguiram ainda chegar ao que eles eram antes do Holocausto. E essa metade da população judaica hoje, em torno de 7 milhões, habita em Israel. A outra parte ainda está espalhada em vários países, principalmente Estados Unidos. Mas também tem judeu no Brasil, na Argentina, espalhado pelo mundo todo. Então, os judeus, eles creem no Antigo Testamento. Eles chamam de Tanar, Torá, Navim e Ketuvim. Lei, Torá. Navim são os profetas e Ketuvim são os escritos, ou os livros poéticos, salmos, eclesiastes, cantares. O Antigo Testamento deles é idêntico ao nosso. Ou seja, nós ganhamos dele o Antigo Testamento. E no tempo de Jesus,
eles tinham, não um livro, mas a tradição dos antigos. E em várias passagens, por exemplo, Mateus 15, Marcos 7, eu não vou entrar em detalhe aqui agora, o Senhor Jesus fala desse Talmud. Talmud quer dizer tradição. Os judeus, o livro do Talmud deles é muito maior do que o Antigo Testamento. É a tradição dos antigos. No tempo do Senhor Jesus, era apenas oral. Depois, no início da Idade Média, eles, com medo das perseguições, escreveram em aramaico. O Talmud, tem um Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. Mas, em princípio, é a mesma coisa. O Senhor Jesus, ele critica o Talmud quando a tradição é mais importante do que a palavra de Deus. Ele dá um exemplo, que a Bíblia fala para obedecer aos pais. E na tradição deles, se você pegar aquele dinheiro que você iria honrar o seu pai, cuidar do seu pai, você dá a oferta, está liberado. É um exemplo mostrando que a tradição, ela não pode ir contra a palavra. Tá. Então, nós cristãos cremos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E os muçulmanos? Os muçulmanos é uma religião criada pelo profeta Maomé, que viveu no ano 600 e tanto. Ele era original de Medina, mas conheceu Jerusalém. Ele não sabia ler, mas teve bastante contato com cristãos e judeus. Então, ele falou que realmente essa escritura é sagrada. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Só que, quando Jesus, para os muçulmanos, Jesus não morreu. Ele foi elevado aos céus como o profeta Elias. Quem morreu lá na cruz foi um discípulo lá, no lugar dele. E ele é apenas um profeta. E para mostrar as incoerências, ele fala que Miriam, que é o nome em hebraico da mãe de Jesus, era irmã de Moisés. Você viu que confusão? Dá para a gente perceber que as coisas estavam bem deturpadas. E que o Novo Testamento, esse que nós temos, não é o verdadeiro. O verdadeiro Jesus levou quando subiu aos céus. E eles creem em quê? No Corão. Que foi ditado pelo profeta Maomé. Então, entre a doutrina islâmica, a pessoa ela é salva pelas suas boas obras. Então, ninguém tem certeza que será ou não salvo. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente comete falhas
e Deus é justo. Tem um porém: se você morrer defendendo o islamismo, você tem a sua salvação garantida e você vai direto para o céu. Então aí você já vê o porquê há dentro do islamismo tantas pessoas extremas, fanáticas. Porque ao morrer numa jihad, que é a Guerra Santa, você tem a sua salvação garantida. Então, nós fomos surpreendidos no sábado da semana passada, ontem fez 8 dias, com uma notícia, e essa notícia muitas vezes é meia distorcida. A gente tem que saber qual a base bíblica que nós somos firmados para a gente ter discernimento para ver quais informações estão deturpadas ou não. Mas, independente disso, por exemplo, a gente viu inúmeras imagens, aí muitas delas em árabe, porque eles querem mostrar o que estão fazendo, que para eles é uma guerra santa. Então eles romperam as fronteiras e entraram milhares de elementos do Hamas. O que é Hamas? É movimento, agora em árabe, deixa eu falar a sigla correta aqui. Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas foi fundado em 1987. Com o objetivo, claro, nos seus estatutos, de destruir o Estado de Israel. Então, eles não estão interessados em promover a paz. O interesse deles é destruir Israel. Mas como eles têm recursos para isso? Tem um país chamado Irã, que é dominado pelos Ayatollahs, que também juram que precisa jogar Israel fora do mapa, precisa expulsar todos os judeus. Então, eles são financiados, né, principalmente por esse país, mas também por vários partidos políticos, principalmente de esquerda, que têm interesse em apoiá-los. Vai entender? Não dá para entender, mas é a realidade que justifica que Israel oprime os palestinos. Eu vou falar minha experiência pessoal. Eu convivi em Israel quando eu fui para lá estudar, fiquei 3 meses, tanto com palestinos, porque na minha sala de aula era em torno de 20 alunos, a metade eram judeus que estavam fazendo a migração para Israel. Judeus, por exemplo, de origem brasileira que não falam o hebraico, ele tem que aprender o hebraico. Então eu fui para a escola pública para aprender. Tinha 6 palestinos, sendo que 2 eram mulheres e 4 homens. E
uns 4 cristãos, eu estava lá no meio deles. Judeus e palestinos não se misturam. Há fanatismo de ambos os lados. Agora, o que aconteceu com o Hamas? Quando ele foi, no início do século XXI, eleito, se eu não me engano, em 2006, para representar o governo na faixa de Gaza, o que eles fizeram com os seus oponentes políticos? Mataram todos. Então, assim se perpetua no poder. Qualquer um que se opor ao governo deles, eles matam. Então, o povo palestino, na realidade, eles se tornaram vítimas de um governo fanático. Tem ali palestinos que trabalham em Israel, saem, né, todos os dias para trabalhar, retornam. Eu, quando fui visitar Belém, eu tive que passar por uma alfândega. E eu estava entrando como turista, mas inúmeros palestinos estavam entrando como um trabalhador que estava voltando do seu trabalho, e vice-versa. Quando eu retornei, quer dizer, eu estando lá, eu fui visitar uns irmãos na cidade do Cairo, no Egito. Uns judeus amigos falaram: não mostre nada em hebraico. Tenha cuidado, não fale hebraico lá. Você tem que mostrar que é brasileiro. Porque os nossos governos fizeram a paz, mas os povos não. Então, mesmo dentro de Israel, que tem um grande número de árabes que moram em Israel, eles não se bicam. Dá um exemplo. Eu fiquei hospedado em um hostel na Cidade Velha, num bairro árabe. É bem mais barato. Por que é mais barato? Porque eles não pagam imposto, né? Todo mundo ali é filho, primo, tudo, mas eles não recolhem imposto para Israel, não. Quando o dono do hostel viu que, embora eu, turista brasileiro, estava estudando hebraico, ele me expulsou do hostel, porque ele não queria um amigo de Israel ali no hostel dele. Só para os irmãos entenderem um pouco a situação. Então, hoje, essa situação lá, nós temos que ver com a perspectiva bíblica. Eles são povo de Deus. E o Senhor cegou o entendimento deles para que nós, de origem gentia, recebêssemos o Evangelho. Mas, em breve, eles serão salvos. A palavra fala que eles olharão a quem traspassaram. Quem que eles traspassaram?
o Senhor Jesus, e chorarão pela morte dele. E fala mais, que todas as nações, no final dos tempos, se voltarão contra Israel. Agora, a situação do Estado de Israel também não é simples. Sabe quantas mulheres, crianças, idosos, jovens foram capturados no sábado atrasado? Aproximadamente 150. Estão nas mãos dele. E Israel falou: eu vou destruir todos os integrantes do Hamas. Agora, é uma coisa difícil, porque eles se escondem usando os palestinos como escudo humano. Fizeram uma grande rede de túneis. Estima-se que eles tenham 500 quilômetros de túnel dentro, debaixo da faixa de Gaza. Então eles conseguem estar atacando aqui, de repente some, ataca por aqui, porque eles conseguem se locomover. Então, eu não queria estar nesse exército israelita, porque eles, para tentar recuperar os seus, eles vão ter que entrar num terreno minado. Nós temos que orar tanto pelos palestinos, que estão sendo vítimas, como pelos judeus, que é o povo de Deus, que também está sendo vítima desse fanatismo religioso, onde as linhas fanáticas do islamismo fala que você matar um judeu, você está cumprindo a jihad, você vai para o céu. E pode ser em qualquer lugar do mundo. Ali, quando eles entraram lá em Israel, mataram não só judeus, matou quem está lá. Só de você estar lá, você já é culpado. E nós temos que saber qual é o sentimento de Deus, e nós temos que aprender a orar pela paz em Jerusalém. Amém? Alguma pergunta? Sim.
Nós vimos claro que nós como igreja, nós não temos que apoiar nem partido A, nem partido B. Agora, nós precisamos saber, ao ouvir uma notícia, se aquilo está deturpado ou não. Eu falei o que significa a sigla Hamas, né? Mas interessante que Hamas, em hebraico, tem um significado muito interessante. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 6. Seis, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Em hebraico, a palavra violência é Hamas. Então, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de Hamas. Coincidência? Né? Sim, sim. Agora, nós não vamos ignorar que os judeus praticaram muitas injustiças. A principal delas foi não crer no Senhor Jesus. Mas eles crerão, né? Agora, uma coisa eles estão sujeitos a cometerem erros, mas outra coisa é um grupo terrorista ter como principal finalidade matar todos os judeus. Isso é inaceitável. E, infelizmente, eles tomaram o domínio da faixa de Gaza. Sim, há essa ameaça. O Hezbollah está ao norte, na região do Líbano. O Líbano está bastante destruído, assim dizer, em função das guerras anteriores, assim como a Síria, conflitos internos, mas ali tem muita influência do Irã. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por exemplo, quando eu estive no Egito, eu tive a oportunidade de reunir com a igreja copta lá e fui também numa igreja que eu diria sem placa, porque quando há perseguição não tem placa. Uma igreja de origem diversa.
E eu fiquei impressionado. Eu tive contato com vários missionários lá. E as coisas que eles contam é maravilhosa. Você não pode pregar o evangelho. É proibido. Se você pregar para uma pessoa de família radical, a família pode matar quem se converteu e você que pregou, né? Mas aí eu perguntei para a missionária, e para quem que vocês pregam? Bem, nós entramos aqui com uma profissão, nós temos que ter uma profissão, não pode falar que é missionário. E a gente vai aprender o árabe. Quando você está convivendo ali, você vai ter contato com pessoas. Uma hora você tem que perguntar para o Espírito Santo para quem que você vai pregar. O Egito está aqui, né? Mas aqui, já, a Península do Sinai já é o Egito. Muçulmana, 90%, 10% é copta. Amém. Então, aqui está a faixa de Gaza, ela divide ao norte, né, e ao leste com Israel, né, ao oeste com o Mar Mediterrâneo e ao sul com o Egito. E aqui está a área maior, que é a Cisjordânia. O azul aqui é o Estado de Israel. Ao norte está a Síria e o Líbano, né? Irmão, mas olha só a situação de um cristão pregar o evangelho lá. Ele corre o risco de ser morto. A missionária me contou a experiência, um irmão, bateram na porta dele, era um chefe de uma tribo beduína, um árabe. Chegou para ele
e falou: eu estava rezando para Alá e me apareceu um anjo. E esse anjo falou que nessa casa tinha um profeta de Deus. E eu estou aqui para ouvir o que esse profeta de Deus tem para falar comigo. E se esse cara for um infiltrado do governo ou da polícia religiosa? Mas aquele irmão, cheio do Espírito, pregou para aquele chefe beduíno, ele se converteu, voltou para a tribo dele, levou esse irmão para lá e toda a tribo se converteu. Continuo rezando. Se alguém de fora vê, está pensando que eles estão rezando para lá, mas estão invocando o nome do Senhor. Porque também não pode dar bobeira. Então, Então, nós não vamos, agora, se Israel cometer algum erro, nós não vamos fechar os olhos. Nós temos que ter equilíbrio. Saber que eles são um povo de Deus e humanamente também são falhos, sujeitos a erros. Mas que a profecia bíblica fala que no final dos tempos eles vão se arrepender e se voltar para o Senhor. Amém? Eu espero que tenha ajudado os irmãos a compreender o contexto atual. Falando aos que adoram a Alá, né? Infelizmente, eles estão crendo em uma palavra que não procede, eles precisam voltar para a palavra verdadeira, né? E eles, o dia que fizerem isso e crerem no Senhor Jesus, eles serão salvos, né? E eu, Liette até viu tanto que eu ouvi esse hino de manhã, porque a letra dele no final fala assim: chora Israel, clama teu Deus e ele te libertará. E eu fiquei sem entender aquele hino, porque desde que eu sou gente, eu ouvia cantar esse hino nas congregações por onde eu visitava. E hoje, quando o irmão falou que eles vão clamar, Israel vai clamar a Deus, o Deus que hoje eles desconhecem, eles vão clamar a Deus e Deus vai acudi-los, né? Porque esse é o objetivo do Senhor, salvar o povo de Israel. Então, para mim, ficou muito claro. Eu louvo ao Senhor pela vida da igreja. Louvo ao Senhor por nos trazer luz. Porque aquele hino foi... Eu cantei ele de manhã, mas meu coração doía. Porque eu falei: Senhor, Israel clamar, mas eu não sabia o porquê que Israel tinha que clamar, né? E hoje, nessa manhã, ficou bem claro para nós que Israel é filho, são promessas de Deus, é povo de Deus, mas não está na posição que Deus enviou para eles, que foi Jesus, né? Que o Senhor possa levar cada um de nós a orar por Israel, porque por amor a nós, Deus cegou o entendimento deles. Irmão, isso queimou no meu coração. Por amor a nós, para que a salvação chegasse até nós.
O povo de Israel paga um grande preço por falta de entendimento. Senhor Jesus, por isso que o Senhor está pedindo para que nós venhamos a orar por Israel. Não é pouca coisa. Hoje, agora de manhã, o Senhor começou a falar no meu coração. E agora, mais do que nunca, nós precisamos ter o encargo de orar por Israel. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor Jesus é judeu, a origem dele é essa, né? De imediato eles deveriam ter recebido o Senhor, mas é como o irmão falou, né? Isso aí é um arranjo do Senhor, para que nós fôssemos beneficiados, ó Senhor Jesus. Então nós temos que orar mais por Israel. Amém. Mas isso aqui é uma judia, que ela estava orando assim, levantarei, ela estava orando o Salmo 21, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não vacilará o teu pé, aquele que te guarda não dormirá, nem cochilará. Eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. O sol, aí ela orando isso, eu falei, Senhor, esse é o clamor. E às vezes quando eu tinha comunhão com a irmã Dora, que a gente voltava